Alô, escuta, Alberto. Olá, Estou, Tiago. estou a chegar em condições. Hoje sim, senhor, hoje Vamos perfeita. acreditar que hoje vamos conseguir fazer Hoje toda a emissão perfeitas. sem problemas de maior, embora de vez em quando, enquanto enquanto conversávamos um bocadinho, de vez em quando fico desfocado, mas menos mal. Entre o desfocado e o inaudível, se calhar o desfocado acaba por ser menos grave. A Lenga-Lenga do Costume, episódio número 38, edição de 28 de março de 2023, que estreia, como sempre, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Canal que devem subscrever para não perderem nenhum episódio da Lenga-Lenga do Costume e para que possamos rapidamente atingir o nosso objetivo de 500 mil subscritores. A última contagem apontava para, Alberto, 5.700 e tal, não é? 5.750 subscritores, portanto Faltam poucos. estamos lançados, estamos no bom caminho. Ajudem-nos, por favor, subscrevendo o canal do YouTube do Comitê Central. Como sempre, nós estamos aqui com o apoio inestimável do fabuloso azeite Talismã e aproveitamos também para recordar os nossos espectadores e ouvintes, e especialmente dos ouvintes, que devem descarregar o podcast da Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Não se esqueçam de, quando forem pesquisar o podcast, se for esse o caso ainda, de colocar antes de Lenga-Lenga do Costume, a Lenga-Lenga do Costume, e assim rapidamente chegarão ao nosso podcast. Acho que em termos de alertas era tudo, Alberto, e podemos arrancar, se Vamos calhar a- com o grande tema dos o últimos dias, enorme tema da semana. gigantesco tema da semana, do mês, Do do mês, milénio até provavelmente. E que tema é esse? Esse tema é a inauguração da estátua em homenagem a António Guterres em Vizela. Inveja, que é a inveja do país neste momento, Vizela, onde está então esta estátua que homenageia António Guterres e homenageia porquê, Alberto? A que é que se deve a homenagem? Já descobri isto ou não? Porque Que, parece, sim, acho que isto foi público, parece que o engenheiro Guterres tinha prometido que Vizela ia ser elevada a concelho. Vizela fazia o território, pelo que eu percebi, o território do que é hoje Vizela era quase todo pertencente a Guimarães e havia um pedacito que pertencia a Felgueiras e outro concelho qualquer, Lourosa, Lousada. estava toda Peço desculpa, Vizela estava toda esfrangalhada, estava é isso? esfrangalhada. Havia Certo. ali Era preciso unir Vizela. Um povo vizelense que não tinha pátria, não é? Assim, Exatamente. um bocado como os judeus ao longo da história, até haver Israel e tal, havia os vizelenses andavam em Divididos em êxodo, vários sítios aí e sem, perdidos na diáspora vizelense. E de repente exatamente. o engenheiro Guterres promete-lhes um município e acontece o município, e então os vizelenses viram a luz, Milagre. milagre, e daí a felicidade eterna em que vivem desde então, porque uma pessoa pertencer a um município tenha o nome da terra em que acham que estão, acho que deve ser uma sensação fabulosa, É uma não sei. espécie de um alinhamento finalmente, não é? Os chakras, ou lá o que é aquilo, Sim, alinham-se, os chakras alinhados, é exatamente. alinharam-se e as pessoas finalmente descobriram Ainda a não estudei essa felicidade. parte, mas vou ver isso melhor, essa coisa dos chakras, mas já ouvi Deve ter a falar ver em com chakras isso, alinhados e desalinhados, sim, sim. precisamente. E então aquela gente ficou muito feliz desde aí, em retribuição, agora Mas toca demoraram, fazer ainda assim, demoraram 25 anos? e também foram um bocado ingratos nessa questão. Pois, quer dizer, é uma homenagem Demorou um que só bocado. peca por bastante tardia. Portanto, de certeza que António Guterres está muito, muito agradecido aos vizelenses, mas ao mesmo tempo, 25 anos, ainda por cima, porque ao esperar 25 anos, esta estátua vai durar ali que é 10 minutos, porque segundo o próprio António Guterres e as últimas estimativas, o mundo acaba quando? Sim, É tipo para a semana, não é? é sempre para a semana, É não para a sei, semana, é sempre a portanto é semana seguinte, possível sim. que não, acabe por não se conseguir usufruir tanto desta nova estátua de António Guterres. Mas para já os vizelenses estão muito agradecidos, os canídeos de Vizela certamente também, porque encontram ali um novo objeto contra o qual poderão durante os seus passeios provavelmente E aliviar-se. os pombos Os também. pombos também, portanto, lá está, acaba por fazer sentido, porque é uma medida que beneficia todo o planeta, quase todo o planeta. Seres Exatamente. humanos, bicharada, há musgo que também vai Sim, é uma entidade viva, não é? porque aí para cima é mais úmido o clima. Epá, o aí para cima é ofensivo, porque eu nem sei onde é que é Vizela. Isto não Eu estamos não todos sei no como mesmo sítio. isso é tudo aí sim, num raio de Isso 50 é como eu km, onde dizer que existe. vocês aí para baixo, em Não, aqui para baixo Salvaterra de Magos, ou não sei, ou Samora Correia, ou lá o não, que mas é. aqui para baixo é Marrocos, é mais quente, aí para cima, eu acho que Vizela é aí para cima, não sei exato, peço desculpa. Nós aqui em Lessa da Palmeira chamamos Marrocos a Matosinhos.
que já é um bocadinho a sul. Okay, para nós é muito a sul. O Porto, logo, a cidade do Porto já é uma coisa, já fica para aí na pois, na então Somália. Isto aqui já é mesmo o Saara, não é Marrocos, É mesmo o já Saara. vocês são a Antártida praticamente. Pois, mas Vizela é mesmo ao pé aí de Braga, pá, e de Felgueiras e do Mas é Porto. que aqui não é Braga. Pois não, não é Braga. Para teres uma ideia, eu nos últimos 30 anos acho que fui a Braga 2 vezes. Acho que fui a Braga 2 vezes em 30 anos, não é assim uma coisa que a gente... é muito lindo. Não, vou mais vezes ver concertos à noite, eles têm bons concertos. Braga é uma... Braga, por acaso, agora não, Braga é uma cidade bonita e é uma cidade que tem ótimos concertos, pá, de música alternativa. Fazer toda a justiça, Braga é uma cidade... no limite do espetacular. Para lá do limite do espetacular. A cidade mais bonita do país, não é a cidade mais bonita do país, isto não tem nada a ver com o assunto, mas Regina, vamos falar um bocadinho só disto. O bocadinho mais bonito do país, certo. A cidade mais bonita, a vila mais bonita é Sintra, acho que de longe. Ok, certo. Tem uma área maior mais bonita. O bocadinho mais bonito do país... E não conheces tu, Martins? Só conheces aquela zona de Sintra mais histórica, mas não conheces. Eu tenho uma ideia, mas tenho uma ideia. Aqueles de baixo, quando vires... Pelos nomes faço uma ideia. Mas há um bocadinho que é o bocado mais bonito do país, que é em Amarante, pá. Amarante, sim, concordo. Há uma coisa chamada Casa da Calçada e o rio faz ali uma curva junto àquela basílica e não sei o quê. A zona de Amarante é realmente muito tem coisas muito feias para lá, que as coisas cá portuguesas que nós costumamos fazer, não é? Certo. Mas há ali um pedacinho de Amarante que é uma coisa particularmente sem dúvida. Já agora aproveito para esclarecer, porque eu estou a ver aqui no mapa, Vizela fica mesmo ali à esquerda de Felgueiras, a sul de Guimarães, como tu tinhas referido. Guimarães é uma cidade muito bonita. E eles quiseram sair de Guimarães. A minha ideia é que estavam mais bem servidos. Mas servidos com Guimarães. Guimarães e tem aquele prestígio de ser, e tem o prestígio de ser o berço, não é? Sim, primeira capital, berço da nacionalidade, essas também, coisas todas. Exatamente. Não, por acaso é uma cidade bonita, gosto muito de Guimarães. É uma zona toda ela, realmente agora falando a sério, muito bonita. A zona eu não iria tão longe, já para ali umas coisas. Mas eu iria. Guimarães é bonito. Aqui embaixo. Conheces bem, é? Não sabia. Razoavelmente. Não tão bem como deveria, mas razoavelmente sim. Mas portanto esta estátua gerou alguma polémica, mas também gerou rasgados elogios, e também foi a origem de boa argumentação para justificar a obra. Se estiveres de acordo, se calhar ouvíamos a justificação dada não é? Pelo presidente da Câmara de Vizela. Vamos ouvir. Mas para o autarca socialista de Vizela, o valor da estátua é aceitável. O bronze é algo que é uma matéria-prima que também tem subido muito e por isso estamos a falar de uma estátua com 2 metros de altura e com cerca de 400 quilos. Não parece que o valor seja tão elevado assim. Cá está a justificação para o facto não só da estátua ter sido feita, Alberto, mas também de ter custado, a justificação para ter custado 90 mil euros, que de repente pode parecer um preço um bocadinho elevado, mas como ouvimos ao Presidente da Câmara, o bronze tem subido. O bronze é uma matéria-prima. Está caro, e são 400 quilos de Guterres, não é? 400 quilos de Guterres, 2 metros de altura de Guterres, portanto isto é um Guterres com 5 vezes o tamanho real. Isto não é o Guterres, é um tipo de NBA, mas assim para o Chiinho, um tipo de NBA para o Chiinho. Imagina que se tem lembrado de fazer uma estátua do Buda, aí é que enfim, aí já nem quero pensar. Não havia bronze que chegasse. Não havia. Agora, eu acho que isto, vendo bem, e de facto tendo em conta o mercado internacional de matérias-primas, eu não estava tão a par assim da evolução do custo destas matérias-primas, mas talvez até se tenha revelado um bom investimento, porque isto agora é esperar que 15 dias, um mês, derrete-se o Guterres e recupera-se largamente os 90 mil euros com certeza com uma margem de lucro muito interessante. Mas bem derretido, porque aquilo é muito feio, a estátua é uma coisa. Achas feia? Não, assim, aliás, eu acho que outro dos grandes beneficiários desta estátua foi o autor daquele busto do Cristiano Ronaldo, que de repente... relativizou, não é? De repente é um artista, sim, é um artista até com algum jeito para esculpir obras em bronze. O modelo não era famoso aqui neste caso, mas a estátua não é parecida também com o modelo, é uma outra coisa, também, feia de uma outra maneira. Também não é o engenheiro Guterres sempre pareceu, até com o nome dele só faltava ali um E a seguir ao U, sempre pareceu um mariachi. Um bocadinho mariachi. Tem ar de mariachi. Imagina, lembras-te dele com bigode, ele no início de carreira, lembro-me perfeitamente. da auspiciosa carreira, ele com bigode, faltava-lhe um sombreiro, era um mariachi e uma guitarra e tal.
Pouco antes daquele momento das contas do PIB e tal, sim, havia ali um visual de bigode que era extremamente interessante. Foi quando ele na altura aconselhou-se com o Vasco Polido Valente o que é que devia fazer para se candidatar à presidência do PS, se lhe dava algum conselho. Estava a pensar candidatar-se. Qual foi a resposta e o Vasco disse, duas coisas, rapa o bigode e deixa de andar como um pato. Como um pato. Ele não abana os braços, sei como aquela personagem que havia no Seinfeld, uma senhora que não mexia os braços enquanto andava. Sem desprimor para essa análise de Vasco Polido Valente, eu identifico mais com um pinguim. Também, pois é. Um bocadinho mais um pinguim, se calhar. É possível que o Vasco tenha confundido na altura, mas tem piada. Sim, pensado no pinguim, mas o Pato está muito bem. O Pato também está muito bem. Mas Alberto, eu sei, talvez tu queiras dizer alguma coisa também em relação, mais especificamente, à autoria da estátua e a estes 90 mil euros. Eu a autoria meti água, porque fiei-me numas notícias que li e as notícias referiam o nome do dono da empresa à qual foi encomendada por ajuste direto. É uma empresa que costuma atender a encomendas do PS sempre por ajuste direto ou quase sempre por ajuste direto. Certo. E eu referi como o escultor sendo o dono da empresa, que é um Diniz, um Diniz qualquer coisa. Certo, não é. O escultor chama-se António Paredes, salvo erro. E portanto, a obra é trabalhos para essa empresa. Eu pensava que era uma unipessoal, em que o dono era o próprio escultor. Escultor também é uma maneira de dizer, quer dizer, se não fosse o António Paredes e fosse o dono da empresa a fazer a escultura, ela também não sairia pior, certeza. Sim, não iria ser muito diferente. Mas, portanto, a estátua foi de facto adjudicada a uma empresa de um ex-autarca socialista. De Guimarães, curiosamente. Ou seja, eles viram-se livres de Guimarães, mas levam com um escultor de Guimarães para aprenderem. Exatamente. A empresa é essa, que fez 15 contratos com a autarquia desde 2011, 10 deles por ajuste direto. É isso. Portanto, não conheço os outros trabalhos. Eu fui procurar. Foste procurar. Alguns deles, pelo menos, envolvem rotundas. Tem as rotundas e depois há aquele lixo que a gente vê pousado no meio das rotundas, assim uns penduricalhos para lá. Digamos, decoração. Arte pública, não é? Exatamente. Arte pública. E 2, 3, 4, 5 dessas coisas são desta empresa e desta empresa. Presumo que do escultor, do mesmo escultor, não sei. Quer dizer, eles devem se conhecer entre eles, eu é que não os conheço. Pois é possível que sim, mas porque somos uns ignorantes ao nível exatamente, da arte. Não conhecer o António Paredes. António Paredes. Mas uma coisa é certa, daqui para a frente vamos ficar muito atentos a novas obras que possam surgir em Vizela e arredores, porque queremos continuar a seguir com atenção o trabalho desta empresa, que de facto produz obras de grande qualidade. De grande gabarito. Podemos constatar por esta. Se calhar ficamos por aqui, Alberto. Havia muito mais a dizer sobre eu ficava aqui a noite toda a falar desta estátua. Sim, mas se calhar... Uma obra de arte não me fascinava tanto, desde o Renascimento. Tu és um apreciador de arte e, portanto, de facto, isto merecia um programa sozinho, um programa inteiro dedicado a este tema. Mas se calhar... Falar em programas inteiros, as pessoas gostaram da nossa ideia de um especial chocolate. Houve uma série de comentários nesse sentido. Mas estás-me a estragar os comentários que eu trazia aqui para a última parte. Então vamos deixar... Desculpa. Deixamos para a frente. Adoraram essa ideia. Acho estranho, mas está bem. É bizarro, mas eu próprio também gostei da ideia. Por isso, sim, vamos voltar se calhar a esse assunto então na última parte do programa para darmos voz. Peço desculpa por me ter antecipado. Não faz mal, antecipaste bem porque de facto é premente o assunto e as opiniões em relação a esse potencial programa foram de facto muitas. Mas para já ficamos por aqui em relação só uma coisa, Tiago, em relação à estátua. Falaste do Cristiano Ronaldo, aquele busto, certo, bonito, bem bonito também. Lindo. Eu vi alguns, de Eunice Munhoz, alguém também fez um busto, uma coisa qualquer de Eunice Munhoz, que pode parecer alguma pessoa que exista no planeta, certo. Do que eu tenho dúvidas, mas não parece Eunice Munhoz, do seu ponto de vista nenhum. Logo também pode ser Eunice Munhoz. Dificilmente. Quer dizer, há um problema com a estatuária nacional e com os nossos escultores. Há qualquer problema aí nas faculdades de Belas Artes, ao lado onde é que eles saem, que não são muito bons, podemos dizer. Não são exatamente o Rodin. Então, esta é a geração de escultores mais bem preparada de sempre? Parece-me mais impreparada de sempre. Nós ainda tínhamos aquele que copiava o Rodin, que é aqui no Porto, o Soares dos Reis, que deu origem ao Museu Soares dos Reis. Certo. Mas é aquelas obras realistas, mas impecáveis. Claro, bem feitinho, uma coisa bem feita. Também não olha para aquilo e pensa, de facto não conseguia fazer isto. Exato, não conseguia. Não é por exemplo, aquele empilhar de pedras em forma fálica de um cotileiro. Depois temos essa vertente,
Também é preciso dizer que, O apesar de Empilha tudo, Calhaus. esta coisa custou 8.980 €, que era 9.000 € e o escultor tirou ali 20. Qual? O do Guterres, não é? Não, 89.980 €. 89 mil, sim. 89, quase 90 mil, sim. Ele tirou 20 € ali, um descontozinho simpático. Talvez que isto, pá, isto não ficou tão perfeito como eu. Portanto, Tirar 20 € dá para para almoçar e tal. não nos aborrecermos, é pá, eu tiro Aquela 20 expressão, euros. toma lá que é para almoçares, pronto, toma lá os 20 €. É isso, é isso. Literalmente E traz com o troco, almoço. traz o E traz o troco. capaz Mas de ter apesar de sido tudo, aqui próximo de onde eu moro tem aquele monte de entulho do Cabrita Reis, certo? custou 350 mil ou 400 mil, portanto, Tu tão raramente referes. raramente refiro. E Certo. passo lá, ainda agora passei lá e nunca me lembro de Já olhar está para tudo aquilo. ferrugento mesmo, já está tudo ferrugento. Epá, não sei, nem, nunca Já não se olhas, olha. já Não, não olhas. não. Certo, Mas certo. apesar de tudo, este homem não sabe esculpir coisa nenhuma, não é? Sabe? Como eu Pois. presumo como tu. Mas apesar de tudo, esforçou-se. O Cabrita Reis não, mandou um caminhão tirar lixo num sítio e despejar lá no outro. Pôr lixo noutro sítio. E cobrou 300 ou 400 mil € por aquilo, portanto... Mas sabes que o apesar de tudo, transporte de lixo tem que o ser feito transporte com também, muito cuidado por pesadote. questões ambientais e também, acaba por ficar se caro. calhar, se calhar. Se calhar é mais a questão do transporte. Mas ele nem usa bronze, usa assim uns Não ferros. usa bronze, que ainda depois, Umas coisas, exatamente, o lixo, acho que o lixo que ele usa não se está a valorizar. É uma matéria-prima que não se está a valorizar tanto como o bronze. Portanto, nós gozamos com os vizelenses, mas aqui no caso os matosinhenses têm mais motivos para serem gozados. Talvez. Não, exatamente, porque esta estátua em Vizela, isto para o ano custou 90 mil, para o ano vale 900 mil. E é o bronze, lá está. A forma como o bronze está a E valorizar. em Lisboa os cotileiros e assim, por exemplo. Também, Certo, exatamente, a amontoar em calhaus. Podem ser gozados à vontade. Um bocadinho, sim, também ligeiramente. Então ficamos por aqui em relação à arte. Vamos falar de mais artes, de mais estilos de arte nos próximos assuntos desta lenga-lenga do costume, mas para já então ficamos por aqui e vamos ao segundo tema da semana. E cá estamos de volta para o segundo tema da semana. Alberto, ainda antes disso volto a lembrar que a lenga-lenga do costume tem o apoio do Azeite Talismã, o fabuloso Azeite Talismã e o inestimável apoio que permitem à lenga-lenga continuar por aqui afora. Também com o vosso inestimável apoio enquanto subscritores do canal do YouTube do Comitê Central. Portanto, se ainda não subscreveram, subscrevam, que assim também recebem sempre alertas quando houver episódios novos. E não que isto seja uma promessa que possa já aqui ficar escrita em pedra, mas provavelmente... Ou em bronze. Desculpa. Exatamente, esculpida em bronze. Mas em breve talvez possamos passar a ter aqui mais alguns conteúdos semanais. Eu estou já a dizer isto que é para nos comprometer de certa forma, Alberto, com mais um ou outro conteúdo semanal que possamos começar a disponibilizar. Mas para já, vamos falar com grande entusiasmo, Alberto, dos novos apoios às famílias vulneráveis anunciados pelo Governo. Apoios que passam por uma série de coisas, todas elas sem qualquer efeito prático, em princípio, como sejam uma eventual redução para zero do IVA em produtos de primeira necessidade, mas não sei se isto vai mesmo para a frente ou não. Ajuda-me, Alberto, no sentido de saber se já foi mesmo aprovado este apoio ou se ainda é uma coisa que está em estudo. Acho que aprovado não foi, vai ser discutido com as superfícies, não é? Com as empresas de distribuição. Com superfícies e com produtores e tal. Essa discussão parece gira, porque olha, atenção que nós vamos tirar o IVA de alguns produtos, mas vocês não podem aumentar os preços. É, exatamente. Sim. Como se os preços aumentassem só em função disso, e se a inflação continuar como até aqui, claro. Ou se continuar a haver inflação, como vai continuar a haver, os preços não aumentam em função disso, mas... Exatamente. Há também... Sim, há um apoio que eu acho que é garantido, que é o de 30 € por mês ao longo deste ano de 2023 para as famílias mais vulneráveis e acho que mais 15 € por filho. Isto que vem já na sequência, e agora estou a socorrer-me da crónica desta semana da Helena Matos, que fazia aqui um bom apanhado, no Observador, que fazia um bom apanhado destes apoios. Esta medida dos 30 € por mês sucede-se ao apoio extraordinário de 240 € para famílias vulneráveis de dezembro passado, que por sua vez sucedeu ao apoio de 60 € para as famílias vulneráveis em julho de 2022, que por sua vez tinha sido antecedido pelo apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis, decidido em março desse ano. Portanto, vamos de apoio às famílias mais vulneráveis em apoio às famílias mais vulneráveis. No entanto, continuam vulneráveis, não é? Apesar desses apoios todos. Que continuam vulneráveis. Não está a funcionar, não é? Pois, exato, é a velha receita de, espera lá, o que é que não funcionou no passado? Olha, aparentemente estes apoios às famílias vulneráveis não serviram para nada porque as famílias continuam vulneráveis. Portanto, o que é que precisamos de continuar a fazer? Mais apoio, de lançar mais apoios às famílias vulneráveis. Portanto, apostar numa receita que claramente não funciona.
O que não é, obviamente, Isso é o surpreendente. socialismo. Isso é o socialismo. Precisamente, é isso. É esta definição. lógica do socialismo, é de apoio às famílias mais vulneráveis, em apoio às famílias mais vulneráveis, garantido sempre que continuamos a alimentar esta base de famílias vulneráveis, não resolvendo nada do que precisa de ser realmente do que precisa de ser realmente resolvido para que as famílias deixem de estar numa situação vulnerável. Tu repara, Tiago, queria lembrar só uma coisa, este governo também não disfarçou os seus objetivos e os seus desígnios, porque não foi agora que não dei por ela, mas houve um apoio, um desses muitos apoios que tu citaste, citando a Helena Matos, houve um apoio qualquer em que o governo, o Dr. Costa veio se orgulhar de este apoio às famílias, aos mais pobres, aos mais carenciados, já abrange 1.200.000, 1.500.000 portugueses. Muito contente de haver muitos portugueses vulneráveis, pobres, dependentes, desgraçados. Exatamente. Gabando o facto dos apoios abrangerem cada vez mais famílias. E por este andar eles vão poder anunciar que vai abranger, os apoios abrangerão 3 milhões, 5 milhões, 7, até chegar praticamente à população toda. Hoje 2 milhões, amanhã todos. Exatamente. É esse o projeto. E é também esse projeto e esta cada vez maior abrangência destes apoios a um número cada vez maior de famílias vulneráveis que justifica que depois, obviamente, muita gente cada vez mais dependente destes apoios e com o receio que uma mudança até no poder leva a uma revisão, de alguma forma a uma revisão desta forma de fazer política, que depois continua, lá está, a dar o PS a liderar sondagens e a vencer eleições. Da ideia que receber 60 euros por mês, que as pessoas ficam com a ideia, ou muitas pessoas ficam com a ideia de que é muito mais do que aquilo que lhes é tirado. Através de impostos diretos, indiretos, taxas, taxinhas, etc. Sim, exatamente. O que lhes é dado, cada euro que lhes é dado, não é? Parece ter um valor mítico, uma coisa qualquer. Sim. Transcendente. Que o dinheiro, e os muitos mais euros que lhes são tirados, aparentemente não contam. Pois, não percebem. O facto de terem salários baixos, porque, por exemplo, os empregadores são obrigados a pagar balúrdios de acréscimo a cada salário, segurança social e não só, e uma série de outras coisas. Isso, por exemplo, não vem ao caso. O facto de uma pessoa ganhar mal, sobretudo porque o Estado também esmifra o empregador de outras formas. Claro. E porque também temem que vivamos num regime fiscal que é totalmente inimigo, que é um inimigo absoluto do investimento estrangeiro, por exemplo, que permitiria trazer... E do português também. Bem, já nem falo do português. Sim, com o ataque, com a invenção destes inimigos, como os proprietários de imóveis e os supermercados, sempre à mão para se assinar. A propósito disso, Tiago, ontem chamaram-me a atenção, durante um jantar, chamaram-me a atenção por uma coisa interessante, uma notícia que dava eu presumo que seja o presidente, o CEO, um dos administradores do Pingo Doce, bem, um dos maiorais lá do grupo Pingo Doce, de Jerónimo Martins, não é? Que veio atacar o governo. E isso é uma novidade. É uma novidade que não era costume. Justiça seja feita à Cláudia Azevedo, nós não referimos isso a semana passada. Aí já é diferente, a família Azevedo nisso é um bocado diferente. É verdade, já há uma tradição familiar, uma saudável tradição familiar de não haver propriamente um alinhamento com os poderes políticos, que vem do tempo de Belmiro de Azevedo, que esteve, como sabemos, por exemplo, na OPA da SONAI na altura, a APT, em choque frontal com vários governos. Mas de facto é verdade, e isso não sei se indicia alguma coisa, gostava que sim, que indiciasse alguma coisa, de haver quem tenha neste país alguma coragem de afrontar o poder político e de... Não devia ser preciso muita coragem. Não devia ser preciso coragem nenhuma. Um chefe de um grande grupo económico que dizer a verdade, não é? Exatamente. Dizer a verdade. Se a pessoa que tem autonomia deveria ser... Sim, até porque provavelmente nós, a maior parte dos portugueses não terá noção disso, mas um grupo como o Grupo Jerónimo Martins cada vez mais é menos dependente do negócio que tem em Portugal. Em Portugal, claro. Portanto, o Grupo Jerónimo Martins vai fazendo, desenvolvendo o seu negócio noutros países, porventura mais receptivos ao investimento e menos inimigos, digamos assim, de quem quer criar. Qualquer dia a Roménia alcançou-nos agora, parece que finalmente. A Roménia já, mas não era em 2024?
Li qualquer coisa nesta semana, estes dias, que a Roménia tinha chegado... Anteciparam a ultrapassagem e esse é o PIB a per capita, Roménia... presumo que seja, mas... Pois, sim, pronto, é muito... Eu li que tinha alcançado, se não alcançou, vai alcançar e vai ultrapassar com certeza Portugal. A Roménia, não é? A Roménia, exatamente, seria dos últimos daqueles países, antigos países há 15 anos, do lado lá da cortina a principal rua de Matosinhos, a hora do almoço estava cheia de romenos nas ruas a pedir. Coitados. Precisamente, sim, temos uma memória, nós que já não somos assim tão jovens, memória bastante fresca dessa altura em que Portugal foi invadida, entre aspas, por Alguém no futuro vai ter a memória na principal rua de Bucareste, ou de alguma cidade lá do sítio, haver portugueses a pedir. Não é? É possível está mais para isso. Que esse futuro não... os portugueses já gastaram os 60 euros do novo apoio extraordinário e tal. Sim. Que descubram que uma mudança para a Roménia pode ser uma mais-valia. Alberto, eu não queria abandonar este tema sem antes até realçar aquilo que eu acho, porque nada disto é surpreendente, não é? Nada disto é novo, nada disto é surpreendente, nada que venha deste Partido Socialista e deste governo nos surpreende. Não queria fechar este tema sem aquilo que me parece fundamental, que é comentar a reação de Luís Montenegro a esta situação, porque o presidente do PSD, e isto é que eu acho que é especialmente grave, disse, e passo a citar, que este governo é goloso nos impostos, mas forreta nos apoios. E eu acho que esta construção, esta observação é grave, e a construção é gravíssima, porque aparentemente o que denuncia é que se o governo não fosse tão forreta nos apoios, talvez não houvesse problema em ser goloso nos impostos. Pelo menos deixem aberto essa possibilidade, não é? Sim, ele só discorda na quantidade, mas o método, por um lado, agrada-lhe, não é? Deixa claro que Luís Montenegro concorda com este tipo de apoios, isso é óbvio, essa parte é óbvia. E depois não é totalmente esclarecedor quanto à parte de ser goloso nos impostos, porque de facto deixa aberta a porta a especularmos que se os apoios fossem outros, talvez não houvesse problema em ser goloso nos impostos. E eu acho que realmente, muito mais do que assinalar aquilo que já todos sabemos em relação ao governo do PS, o que é realmente preocupante é o líder do PSD, no fundo, ser um socialista também e não ter nada para nos apresentar que não seja uma formulação ligeiramente diferente do que este governo socialista tem para oferecer. E isso é que é realmente confrangedor. E permite em boa medida perceber porque é que de facto o PS continua no poder e porque é que a preferência de voto dos portugueses continua a ir para o PS. É porque o PSD não tem nada para nos oferecer. Luís Montenegro, a quem eu durante 15 minutos gostei imenso de dar o benefício da dúvida, confesso que tive alguma esperança nesta liderança do PSD, mas essa esperança esfumou-se muito rapidamente e hoje em dia acho que é já mais do que óbvio que este PSD não tem nada para nos oferecer e que seria muito urgente mudar de liderança, porque assim não vamos a lado rigorosamente nenhum, com o principal partido da oposição a ser ligeiramente menos socialista do que o Partido Socialista. É miserável. Eu subscrevo inteiramente, só ponho aí uma nuance. Nem é questão do Luís Montenegro ser convictamente ou não, convictamente socialista. É questão de ele achar ou perceber que este tipo de medidas funcionam bem para politicamente, eleitoralmente, para um setor, uma certa quantidade, uma certa porção da população que engole estas coisas sem questionar isto e que engole isto como uma coisa positiva e não ter a coragem de denunciar que isto é uma fraude, que as pessoas estão a ser roubadas para lhes ser roubam às pessoas um quinhão imenso para lhes retribuírem umas migalhas, a título de esmola. E ele não ter a coragem de denunciar isso, porque estou a imaginar, achará que isso lhe retira votos. Ou seja, tão mal quanto um socialista, ou às vezes, ou talvez pior, é um sujeito que não tem coluna vertebral e que está disposto a não dizer a verdade, a contorcer-se para... Sim, para não dizer às pessoas... Era benévola nesse sentido, sim. Sim. Porque esse cenário é bastante mais preocupante. Porquê que o Passos ficou tão o famoso Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, claro. Porquê que ficou tão impopular? Porque ele era duro a dizer as coisas e fazia com que os ministros dele, primeiro até o Vítor Gaspar, que exagerava se calhar um bocado na dureza, e depois a Maria Luísa Albuquerque e tal, mas eles diziam ao que vinham, diziam ao que estavam ali a fazer e o que tinham que estar ali a fazer, por obrigações que não foram eles que contraíram, não é?
este tipo de políticas do Dr. Rio era um caso peculiar. Agora este Dr. Montenegro parece mais um... Sim, com a ingenuidade, acho eu, com a ingenuidade extrema de achar, com este tipo de posição, que alguém vai preferir uma fotocópia original, não é? Porque Sim, ninguém vai preferir exatamente, nem eleitoralmente isto funciona. De todo, pois, não funciona em nenhum sentido. Não nada, funciona nada, em nenhum nada. sentido. Portanto, mesmo que isto seja mero oportunismo político, é estúpido. É estúpido, porque não vai nunca vencer o original. Portanto, o que nós precisávamos mesmo, o que o país precisava mesmo, era de uma alternativa não socialista, e como dizes, alguém que tivesse a coragem de realmente... E dentro do PSD está complicado. O Montenegro derrotou quem? Derrotou aquele Moreira da Silva, que estaria, em certas áreas, estaria muito bem no Bloco, por exemplo. Não estaria mal em muitas questões ligadas ao Bloco. Ou seja, não derrotou propriamente um candidato liberal no sentido económico do termo. Não, porque pelo menos isso, se essa facção de facto existisse e fosse vocal o suficiente no PSD, sim, pelo menos isso poder nos ia dar a esperança de haver alinhamentos com outros partidos, ou de haver uma força política qualquer nova que pudesse surgir e que fosse efetivamente uma alternativa ao socialismo. Assim sendo, e que pudesse dizer aos portugueses, por este caminho, isto já está muito mal, mas vai acabar pior. Pois. Pudesse dizer isto às pessoas. E que não andasse aqui a fazer estes joguinhos como o Dr. Montenegro anda a fazer, que são ridículos para qualquer pessoa com 2 neurónios, ou até com 1,5, mas em Portugal, infelizmente, isto na cabeça não funciona para o Dr. Montenegro, que é uma cópia do original, como tu disseste, mas funciona para o Dr. Costa. Estas medidinhas. Funciona num país cuja literacia económica é baixíssima, é das mais baixas da Europa e do Ocidente. Mas enfim. Sim, para mais quando o que é especialmente frustrante, para mais é que ninguém, não é preciso inventar roda nenhuma para nos tirar deste buraco, quer dizer, isto é só olhar para o que se faz e resulta noutros sítios. Nós não precisamos de falar de ideologia, essa conversa é totalmente desnecessária. Basta olhar para o que funciona e para o que é feito noutros sítios para perceber o que é que se devia fazer cá. E para isso, neste momento, infelizmente, basta olhar para qualquer sítio na Europa, porventura, que não Portugal. Portugal e Espanha estão assim um bocado os bastiões finais, e Espanha percebe-se que está a acabar, não é? Que aquilo percebe-se, porque acaba sempre, porque estes modelos acabam sempre, lá está, como dizia, agora não sei se Margaret Thatcher, se Ronald Reagan, um deles, que o socialismo acaba sempre quando acaba o dinheiro dos outros. O dinheiro dos outros, pois. Acaba sempre, e a história é sempre igual, e basta olhar para trás para perceber. O problema é que em Portugal nunca há o castigo devido, nunca há a sanção devida, ou seja, o PS até pode, ocasionalmente perde eleições, até pode perder umas próximas eleições, até pode Montenegro ou para outra... 10 em 10 anos, ou 15 em 15 anos, levar-nos à bancarrota. Sim, mas nunca é devidamente castigado, ou seja, hoje em dia o PS está nas sondagens, está a contar com o PSD perfeitamente, 25%, 26%, e se quer, se houvesse eleições já chegava aos 35% ou qualquer coisa, não faço ideia. E isso em mais nenhum país da Europa acontece. Um partido que governa tão mal e governa de forma tão prejudicial o seu país, como o PS tem feito, estaria consegue manter uma base eleitoral. Estaria com 15% numa perspectiva muito otimista nas sondagens, em qualquer país normal. Aqui não, é isto. Bom, e é isto, acho eu, em relação a este tema, Alberto. Vamos desanuviar um bocadinho no último tema da semana, um bocadinho para desanuviar da desgraça nacional, um bocadinho da desgraça internacional, sim. Antes disso, como uma sanduíche com um recheio de sonho, mas com pão péssimo, vamos ter o reclame do azeite talismã, que é aqui uma lufada de ar fresco, no fim desta segunda parte da lenga-lenga do costume. Vamos a isto então, é o azeite talismã. Campo sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta, Alberto.
depois do anúncio do azeite talismã, com energias retemperadas por este momento de descontração e classe, sempre no nosso programa. E vamos então avançar para o último tema da semana, não sem antes voltarmos àquele assunto premente, levantado pelos nossos espectadores durante esta semana, Alberto, e que diz respeito ao teu até então desconhecido, eu falo por mim, não sei se noutras plataformas já tinhas partilhado esse interesse. Mas para mim desconhecido até à data, profundo conhecimento que tu tens sobre chocolates. Tenho na ótica do utilizador. Claro, então, mas qual é que interessa? Não do produtor também. Não do produtor, com certeza. Interessa aos nossos espectadores é na ótica do utilizador. O Miguel Félix, por exemplo, disse, eu peço muito que façamos um especial chocolate. A Carla Guerreiro também disse, especial chocolate já, seguido de muitos emojis. Há uma vaga de fundo. Seguida de muitos emojis, este ainda por cima, e tem 3 fichas. E houve 3 pessoas que, perdão, que deram o ok a esta opinião da Carla Guerreiro. E a Elsa Maria Cunha questionou, especial chocolates? Yes, please. Portanto, até em estrangeiro foi pedido que façamos Quer dizer, as pessoas estão a ouvir-nos aqui um bocado, fazer o sacrifício, ouvir-nos falar sobre outros temas, quando esperam, no fundo, que façamos um programa sobre a doçaria. Então é à espera de conversa sobre doçaria. Vamos arranjar uma maneira, acho que um exercício engraçado, até do ponto de vista criativo, arranjar uma desculpa para falarmos de chocolate. E fazermos ao patrocínio, sei lá... Eu voto Cadbury. Mas espera, a Cadbury é do grupo Hershey's. Está o Oak agora, não, nem pensei. Mas visto, já tínhamos um pretexto, tinha sido um bom pretexto esse para falar de chocolate, e agora de repente surgiu outro. Mas havemos de inventar um pretexto para falar, outro pretexto para falarmos de chocolate. De facto, a indústria chocolateira, talvez, tem estado na berlinda em relação a estas questões woke, portanto acho que por aí pode ser um caminho para falarmos sobre chocolate. Mas fica prometido, para breve, uma conversa, um especial chocolate, ou pelo menos uma parte. Um parcial chocolate. Mousse de chocolate com azeite, por exemplo, já me aconteceu constatar, e atenção, não neguem à partida uma ciência que não conhecem. Não parece mal. Sal e azeite, atenção a isso, azeite talismã, obviamente, lá está, um segue, acho que se usa a expressão. O chocolate liga muito bem com sal e com alguma gordura, sim. E com um bocadinho de azeite, portanto pode ser esse um caminho, por que não? Ainda antes disso, e não arriscando a conversa ficar demasiado agradável e depois o choque ser muito grande, vamos falar da visita de Xi Jinping a Moscou, onde se encontrou com Vladimir Putin e onde orquestraram, não sei do que é que eles falaram, mas genericamente orquestraram o domínio do mundo e portanto, também das nossas vidas, muito em breve, para muito breve. Alberto, tu vês este encontro com receio, com esperança de que possa significar uma paz na Rússia e na Ucrânia, com aquela expectativa algo nervosa de que muito em breve a China faça ao resto do mundo o que fez a Hong Kong há pouco tempo. Enfim, como é que viste esta amizade reforçada aparentemente entre Xi Jinping e Vladimir Putin? O que é que parece tudo isto? Eu não gosto de ideias... daquilo que não é da ideia, daquilo que é o regime chinês todo. Agora, de alguma forma, o mundo inteiro, o Ocidente em particular, ficou dependente da China enquanto fábrica, não é? Pois. Isso, tenho algum receio de que uma alteração demasiado brusca e que não seja acautelada nessa matéria, em que a fábrica deixe de ser a China e não se encontrem... Eles para já estão a tentar arranjar alternativas por ali à volta e tal, mas... Se de repente deixarmos de ter acesso a produtos feitos, apesar de com uma mão de obra, apesar de tudo barata, muito mais barata do que seria no Ocidente, o nosso modo de vida vai se alterar radicalmente e muito depressa. Porque esta coisa dos iPhones a 800 euros ou 1000 euros ou não sei o quê, são caros, mas se forem feitos na Alemanha ou nos Estados Unidos, passam para 5.000. Portanto, acabou. Os televisores, aí não são caros todo, hoje compra-se um bom televisor LED, sei lá, grandinho, por 400 euros ou 500 euros, ou não sei o quê, acabou, passam para 5.000, ou não sei o quê. Pois. Ou seja, uma série de pequenas coisas que eu ia dizer que parecem irrelevantes, não parecem irrelevantes, são coisas que nós usamos constantemente, telemóveis, computadores, televisões, não são nada irrelevantes no nosso tempo. E se a China, de repente, eu acredito que a China não queira, por ambições territoriais ou bélicas ou outras que tenha, acho que as ambições comerciais ainda sobrepõem a essas, ou pelo menos eu quero acreditar nisso. Dito isto, calo-me já dizendo que eu nunca faço previsões destas coisas, eu não sei
porque todas as previsões que são feitas sempre no passado, nós constatamos no presente que geralmente dão errado. Principalmente as do Guterres, sobre o fim do mundo. As do Guterres parecem a dos maias, do calendário maia, não é? Sim, parece um bocadinho. Ou aqueles cultos do sol e aqueles cultos que depois acabam... que andam sempre a prever o fim do mundo. Quando a data da previsão não se verifica o que foi previsto. Depois, ao fim de 5 ou 6 ou 32 falhanços, eles acabam por tomar cianeto e matam-se todos. Pelo menos eles resolvem o problema. Para não terem de viver em vergonha o resto da vida. Em vergonha, exatamente. Sim, exatamente. Mas essas coisas, mesmo da geopolítica, nós vemos que as previsões sempre que são feitas, sim. Que dão erradas, porque é natural que seja assim, porque há tantos fatores imponderáveis aqui em jogo que, sei lá, e às vezes vai acontecer. Sim, e às vezes tendemos a olhar para estas questões, eu estava agora a pensar nisso, em prazos muito longos, digamos assim, a pensar o que é que isto vai ser daqui a 10 ou 20 anos, mas a verdade é que depois, de entre esses inúmeros fatores que afetam estas questões, há uns que às vezes parecem ter efeitos a muito curto prazo, por muito estranho que isso possa parecer, mas eu relembro que, por exemplo, as agressões de Putin a estados limítrofes, ou a regiões limítrofes da Rússia, como a Geórgia e a Crimeia, que aconteceram no tempo da presidência, por exemplo, de Barack Obama, 2014. Depois pararam nos 4 anos da presidência de Trump e agora retomam, coincidência ou não, com a presidência de Biden. Ou seja, às vezes há pequenos fatores, e neste caso a eleição de um presidente nos Estados Unidos, que tem consequências muito significativas nestas questões geopolíticas mundiais, não é? E que são coisas que acontecem quase de um dia para o outro. Em relação a esta cimeira, eu vejo, tenho a preocupação de ver que uma questão com a relevância desta agressão da Rússia à Ucrânia seja dirimida por duas partes, apenas estas duas partes, a China e a Rússia, e o mundo ocidental esteja fora desta discussão. A Europa e os Estados Unidos não contam neste momento para a China e para a Rússia, e a China e a Rússia detêm porventura um poder suficientemente grande para resolver estas questões sem qualquer influência ocidental. Estiveram a legitimar a invasão e ao mesmo tempo a mostrar uma óbvia amizade não é um termo que se deve usar muito nestas coisas, mas uma óbvia vontade de cooperação e de criar um bloco contra nós, de alguma maneira, acaba sempre por ser contra nós, não é? E os choninhas do Imagine, do John Lennon, estão todos contentes, porque, tão bom, finalmente são livres do poder americano, que alívio tão grande, pá. Esses choninhas acham que este vácuo de poder, consequência de uma certa retirada dos Estados Unidos do panorama internacional, acham que este vácuo de poder não vai ser ocupado por ninguém e que vamos viver, lá está, no Imagine do John Lennon, a partir do momento em que isso acontece. Ora bem, esse vácuo do poder vai ser imediatamente nem o John ocupado. Lennon vivia no Imagine John Lennon, não é? Nem o próprio. Aquela coisa do Imagine No Possessions, e o tipo tinha uma mansão, uma coisa brutal. O teledisco é gravado numa super mansão. Era a casa dele na altura em Inglaterra, tipo Nova Iorque. Realmente não tinha mobiliário. Ele se calhar tinha começado pelo mobiliário e desfez não havia o IKEA lá no sítio. Do mobiliário antes de se desfazer do imobiliário. Mas de facto o teledisco não acaba com ele a sair da casa e uma placa da Remax a dizer vende-se. Não. Portanto, também o próprio era... Nem o John Lennon vivia no Imagine, não é? Mas há pategos que vivem. E são muitos os pategos muito contentes com esta ascensão da China, que foi tão bonita, por exemplo, em sítios, lá está, como Hong Kong, a que pudemos assistir, a rapidez com que Hong Kong se transformou de uma capital cosmopolita a um símbolo de liberdade e de trocas comerciais e de profusão de culturas, etnias, formas de estar e de pensar, se transformou em meses, anos, poucos anos. Exatamente, tem mais um território sob a pata deste regime totalitário chinês. Portanto, ficamos dependentes, Tiago, mas a verdade é isso. Não, pois exatamente, tu falavas dessas coisas tecnológicas, nós nem sequer máscaras, quando foi da pandemia de Covid, nem sequer máscaras se produziam na Europa ou nos Estados Unidos, salvaram-se, enfim, algumas tecnologias que apesar de tudo os chineses ainda não dominam, como também ficou comprovado na pandemia, nomeadamente com as vacinas, mas é uma questão de tempo, é continuar a deixar estas economias continuarem a roubar propriedade intelectual americana e europeia, e é uma questão de tempo
e se não for revertido de facto esse modelo de relacionamento comercial, eles quase não precisam de roubar, quer dizer, os americanos e os europeus entregam-lhes a manufatura, não é a produção? Sim, supostamente daí, não eles fazem lá aquela engenharia revertida, do universo, exatamente, sim. Sim, e aí estará parte desta questão do roubar também, mas pronto. Mas sim, claro que é ilegal, deveria ser. E que por si provavelmente vale mais do que o próprio comércio entre os dois blocos, Estados Unidos e China, e portanto estamos todos muito contentes de ver que os Estados Unidos se estão a retirar aparentemente, mais ou menos, só se estão a retirar no sentido mais óbvio dessa retirada, como foi no caso do Afeganistão, porque a administração americana está metida até à ponta dos cabelos com esta oligarquia chinesa e também com outras como a oligarquia ucraniana e por aí fora. E portanto é isto, era só mais para este desabafo. Eu tenho a impressão que aquela dialética americana que às vezes pesa mais um lado ou pesa o outro, aquela coisa que Kissinger falava de intervencionismo ou fecho ou... Qual é a expressão? O fechamento tipo nacionalismo, vá, não era bem isso, não é bem essa palavra que eu procuro, mas as pessoas percebem. Eu acho que para já, num futuro breve, não se vê grandes alterações, porque pois não. Ali do Partido Republicano também, o próprio Trump é o Trump, não é? Mas mesmo Trump e mesmo o DeSantis, exatamente, também parece ter essa perspectiva. Não tem visões intervencionistas, até porque... sim, é verdade, mas repara que tem mesmo uma clientela de eleitorado que... Mas a verdade é que Trump mesmo... Sim, é verdade, mas a verdade é que mesmo dentro dessa perspectiva não intervencionista, e há um oceano que separa, de facto, Donald Trump, por exemplo, dos Bush ou mesmo de Clinton a esse nível, a verdade é que essa perspectiva não intervencionista de Trump permitiu ainda assim acabar ter a intervenção suficiente para acabar praticamente com o ISIS e para acabar com o terrorismo na Península Arábica através da eliminação daquele general iraniano, ou seja, mesmo sem estabeleceu ali uma série de ligações de ligações entre Israel, por exemplo, e uma série de países vizinhos com os quais precisamente, ou seja, é um não intervencionismo que ainda assim permite manter uma ordem mundial mais ou menos equilibrada, ou pelo menos com dois centros de poder que se respeitam mutuamente, como seria nessas circunstâncias os Estados Unidos e a China, e que nos permite alimentar alguma esperança a termos de viver sob uma cultura que seja um bocadinho mais hegemónica, que essa cultura seja uma cultura ocidental e uma cultura baseada nos princípios que fundam os Estados Unidos do que propriamente em modelos totalitários como o problema é que os princípios que fundam os Estados Unidos estão a ser minados também por dentro, não é? Eu sei, mas pode ser que aquela metade dos Estados Unidos que continua a achar interessantes esses princípios consiga de alguma forma eu acredito sobrepor-se a outra. Já foram minados noutras alturas e resistiram, quer dizer, sim, é verdade, pode ser que sobrevivam para viver mais 250 anos pelo menos. Esperemos, Para nós mais 50, que era o nosso, para nós dar-nos folga já. Sim, com folga, exatamente, sim, e talvez talvez os putos da geração. Os nossos eventuais netos ou bisnetos, que se lixem. Boa sorte, foi um gosto. Sim. E como sempre nós gostamos de acabar com uma nota de otimismo e acho que se calhar esta é a forma melhor de acabarmos a lenga-lenga do costume desta semana. Foi a emissão já número 38. Por favor, subscrevam o canal do YouTube do Comitê Central, onde depois encontram a lenga-lenga do costume. Nós mantivemos-nos fiéis à designação genérica de Comitê Central, porque também o adeus que dissemos ao nosso amigo Carlos Guimarães Pinto obviamente nunca seria definitivo, mas portanto o canal do YouTube é o Comitê Central, o programa é a lenga-lenga do costume. Subscrevam o canal e serão alertados sempre que houver uma lenga-lenga do costume nova. Diz. Podes esclarecer. Outro dia perguntaram-me, já não sei quem mesmo, que se o Carlos tinha saído em zanga connosco. Sim. Não. Sim. A resposta é sim. Era, talvez chamasse mais gente. Mais gente. Pudesse... Sim, mas vergonha no Comitê Central. Houve porrada, não foi muito grave, mas não foi. Nós achámos que o facto do Carlos Guimarães Pinto ter sido eleito deputado poderia trazer aqui para a lenga-lenga do costume desagradável. Não queremos este desprestígio de ter um deputado aqui também a mandar bocas e tal. Qualquer dia tínhamos ministros. Foi isto ou um bocadinho o contrário.
ou foi isto ou um bocadinho o contrário, mas seja como for, enfim, foram essas circunstâncias que ditaram aqui um afastamento não houve zanga nenhuma, absolutamente nenhuma. Não, antes pelo contrário, um afastamento temporário, e vemos o Carlos brilhar com gosto, grande gosto nas sessões É um ótimo parlamentar, houvesse mais 10 ou 12 como ele. Precisamente, é com um gosto enorme. Se o preço a pagar era sair do Comitê Central e por consequência não estar aqui na lenga-lenga do costume, é mau para a lenga-lenga, é bom para o país e nós queremos sempre o melhor para o país e portanto é essa a razão. A lenga-lenga do costume fica por aqui, subscrevam. Eu quero o melhor para a lenga-lenga. Claro, sim. Bom, ficamos por aqui esta semana. Subscrevam o canal do YouTube do Comitê Central, subscrevam também o podcast A Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Muito obrigado ao Azeite Talismã, muito obrigado a todos os que seguiram, aqueles que seguiram esta emissão, e contamos ver-vos para a semana, mais uma vez à terça-feira às 21 horas. Muito obrigado a todos e até para a semana. Um abraço. Obrigado, Boa noite. Alberto. Obrigado, Tiago. É uma homenagem mais que merecida, uma homenagem bonita. Quando se faz uma homenagem a uma pessoa que é merecida, mais que merecida, eu digo, não há dinheiro, não há valores. Para mim não há valor nisso. A única coisa que nos preocupa é se o Bolinhol sai mal e que vá prejudicar alguém fora de Vizela. Agora, contestação não há, pode crer.